Sou o psicólogo Jair Donato e vou agora abordar sobre trauma, morte e luto. Vamos lá? Nem tudo que é universal é aceito com naturalidade. O fenômeno da morte e do luto são exemplos disso, que podem se desencadear em trauma ou choque por uma experiência angustiante e desorganizadora para quem não reprocessa a perda como um processo natural. Isso ocorre em face da lida difícil com a finitude e do confronto com a tristeza. Quanto ao luto, mesmo sendo visto como tabu, ele pode ser elaborado. Mas a morte, essa é irreversível. A morte é um processo, não é uma falha nem é castigo. Ela também não pode ser evitada. Na visão existencialista, o homem é um ser para a morte. Ao viver, se ele negar esta realidade, isso será como viver de forma inautêntica. Na perspectiva biológica, a morte é concebida como um ponto terminal inevitável, quando a máquina corporal para de trabalhar. Porém, não é assim que os indivíduos a encaram. É importante entender que a morte é um fenômeno biológico, mas não é o mesmo que morrer. Falar de morte e luto não é tarefa fácil. Existem muitos tabus, preconceitos e evitações com relação a esses temas. Tende a ser evitado por ser desconfortável, causa angústia. Isso devido aos sentimentos de companhia, aceitação, apego, que são gerados na convivência. Ao longo da história, há diferentes compreensões culturais que mostram a morte como recursos de pavor e evitação. Enquanto em outras culturas, ela foi encarada com mais naturalidade, como episódio de aceitação, mudança e transformação do ser. A recusa até mesmo de falar sobre assuntos ligados à morte e ao luto são fenômenos do próprio ser humano, que frequentemente age assim no intuito de afastar de si a consciência da própria finitude. Já o luto, que é uma fase de fragilidade, pode ser definido como um conjunto de reações, sensações e sentimentos diante de uma perda. O sentimento do luto provoca humanização. Portanto, desprezar a dor e o sofrimento seria como não investir, não se importar com a saúde emocional daquele indivíduo. A morte de um ente querido é uma experiência dura e profunda de perda e ainda uma evocação da própria condição de ser mortal. Falar de luto e passar pelo luto é lembrar-se de sua própria mortalidade. O enlutado tem a difícil tarefa de lidar com o sofrimento e dar continuidade à sua própria vida, tentando adaptar-se à nova fase. A visão humanista é sempre de acolhida ao enlutado pelo ato da perda. Visite meu site psicologojairdonato.com.br e no Instagram, @psicologojairdonato. Siga lá.